Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, no nosso canal, trazendo mais um corte para vocês com as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo nesta segundona, dia 21 de julho de 2025. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Mais um corte aqui do canal da ESPN Brasil, tem o SBT Sport Rio, donos da bola, trazendo novidades sobre o nosso Flamengo. Link na descrição desse vídeo para deixar os créditos de direitos autorais para cada resultado. Pois é, o Felipe Luiz, hein, Cícero, falou que é o homem mais feliz do mundo. Olha só, ver o Pedro voltar e marcar. O ponto final da história, hein, Cícero? Parece que teve o ponto final em relação ao Felipe Luiz e ao Pedro, né? Quando o Pedro foi entrar em campo aos 27 minutos do segundo tempo, Felipe Luiz o incentivou, o cumprimentou. E quando terminou o jogo, foi lá no meio de campo cumprimentar. Não foi efusivo. Pressionados neste Fla-Flu, com mais de 58 mil torcedores no Maracanã. O Flamengo, porque no meio de semana vinha de derrota para o Santos, gol do Neymar lá na Vila Belmiro. E o Fluminense já fica numa situação preocupante. Foi a terceira derrota seguida do Fluminense. Perdeu primeiro para o Chelsea, lá no Mundial de Clubes, em que foi eliminado na semifinal, 2-0, depois perdeu na volta ao Campeonato Brasileiro também por 2-0 em pleno Maracanã para o Cruzeiro, e agora o clássico, Flamengo 1-0, a lei do ex prevaleceu novamente. O Pedro entrou aos 27 e 12 minutos depois já fazia o seu quinto gol no Campeonato Brasileiro, e agora parece estar tudo em paz entre ele e o Felipe Luiz, mas a coisa continua complicada entre o Pedro e a direção do Flamengo. José Boto, que é o diretor de futebol, deve ter sido, pensa-se que foi ele que passou a informação para o jornalista, que queria vender o Pedro, e o Pedro não aceita essa situação, diz que ficou desmotivado para os treinamentos que o tirou dos últimos dois jogos antes do Fla-Flu, contra o São Paulo e contra o Santos, por causa dessa informação de um dirigente do Flamengo. Todo mundo acha que foi o José Boto para um jornalista dizendo que queria vender o jogador. Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente o relacionamento entre os dois. Como última informação de momento, o Flamengo pode perder o lateral direito Wesley ainda hoje. Está tudo acertado com a Roma, 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em metas, 161 milhões fixos de reais e 32 milhões em metas. E hoje o Roma deu um prazo até o dia de hoje, final do dia de hoje. Se o Flamengo não fechar a negociação hoje, o negócio vai estar desfeito, mas o Flamengo quer arrumar um lateral direito antes. Dificilmente vai arrumar no dia de hoje um lateral direito para liberar o Wesley, que ficou no banco de reservas no dia de ontem. Próximo jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, quarta-feira em Bragança Paulista. E o Fluminense volta a campo no Maracanã também quarta-feira, diante do poderoso Palmeiras. Se perder de novo, a situação vai começar a preocupar e a gente não sabe o que pode acontecer daqui para frente nas Laranjeiras. Voltamos aos estúdios. Que isso. Valeu, Cissão. Obrigada pelas informações. Temos os números do Pedro em Flamengo e Fluminense. O Pedro, desde que ele entrou, né, os seus 23 minutos jogados, ele liderou esses quesitos todos, inclusive, claro, marcando o gol que garantiu os 3 pontos, a vitória no Clássico e também toda a narrativa para nossa conversa. Porque, querendo ou não, vira a história do jogo, né, Mari? Uma coisa já seria grande. Flamengo vencer o Fluminense por 1-0, gol do Wesley, gol do... Não, o Fluminense vencer com o gol do John Kennedy. Que entrou também seriam as duas narrativas, seriam as duas, E o gol do Pedro cria toda essa história para o dia seguinte. Pois é, cria toda essa história para o dia seguinte. Eu achei que o Felipe Luiz foi muito bem ontem na coletiva, porque ele é questionado, né, algumas vezes ali para tentar aprofundar um pouco mais sobre como que tá esse relacionamento dele com o Pedro. E tem uma frase que me marcou ontem, porque ele fala, algumas vezes, assunto encerrado, já resolvemos, mas ele fala, falar sobre isso vai tirar, de fato, o brilhantismo do que foi o jogo e o resultado. Então, assim, você focar ou tentar cavar ainda mais uma polêmica, você vai acabar não falando tanto do que foi esse enredo bonito para o Pedro e para o Flamengo, que precisava do resultado. Então, eu achei que o Felipe Luiz foi muito bem ontem na maneira como ele conduziu o assunto, assim. Não, assim, a gente vai confiar no que ele fala sobre assunto encerrado e resolvido, mas de fato sobre o rendimento do Pedro a gente só vai poder falar mais pra frente com uma sequência
marcando em outras partidas, enfim. Porque mas foi fato num é... jogo que ele recuperou toda a intensidade, todo não sei o que. Exatamente, foi um processo, né? Volta a ser relacionado. Mesmo o Filipe Luís ontem tendo falado que Pedro e Juninho treinaram juntos durante a semana, então aí você pensa que talvez o Filipe Luís pensou numa possibilidade, né? Dependendo de como o jogo iria decorrer, mas ele não escolhe o Pedro de primeira, nem de segunda e nem de terceira. O fato é que ele entra e até então o Flamengo estava com muitas dificuldades para finalizar no alvo, para exigir do Fábio alguma boa defesa. O Pedro termina com o mesmo número de finalizações do Léo Ortiz, que até então tinha sido o jogador que mais finalizou pelo Flamengo. Porque pro Filipe Luís a história está encerrada. Pro Pedro está... Porque o Pedro sai do gramado falando Talvez com o Filipe... Com o Filipe pode ser. Mas também nada garante aqui que está resolvido pro Filipe Luís, porque a cobrança do Filipe Luís é sobre uma sequência de um comportamento que ele precisa ver. Se amanhã ele volta a ter o problema, se ele volta a ter esse comportamento, volta a ter o problema, né? A questão não tem garantia nenhuma. Assim, para mim, o Pedro deixou claro o problema com o dirigente, né? Isso. A questão ali interna. Mas, assim, em relação ao Pedro e o Filipe Luís, é ver como o Pedro vai reagir agora por exemplo, se o Filipe Luís não colocá-lo como titular, né, no próximo jogo. Porque, assim, o Filipe Luís, ele respeitou a hierarquia que estava na cabeça dele. Sim. O Pedro foi a última opção de fato, porque o Pedro não estava sendo relacionado. Então, todo mundo que estava sendo relacionado estava à frente do Pedro. É verdade. Ele foi coerente com o que ele estava agindo. Com a hierarquia que ele tinha montado. E aí, agora, beleza, o Pedro entrou, fez o gol decisivo, o gol da vitória no Clássico. Obviamente, a gente sabe, questão técnica, que o Pedro é acima, basicamente, de todo mundo ali que disputa a posição com ele. Só que agora é ver como o Pedro vai reagir quando sair a questão, por exemplo, posição que ele não joga tão bem quanto aberto. Então, assim, eu acho que a minha opinião para mim, todo mundo que eu falei briga pela ponta esquerda, porque ninguém está conseguindo entregar. É dele. E tem o Pedro para jogar de 9. Então, é esse o ponto para mim. Tem o Pedro para jogar de 9 e tem o Arrascaeta para jogar de 10. O Luiz Araújo pega como herança a posição do Gerson, mas o Luiz Araújo estava jogando bem, então também não seria justo tirar o Luiz Araújo. E já não foi bem nos dois últimos jogos, né? Exatamente, não foi bem nos últimos dois, mas o Luiz Araújo estava bem. Para mim tem a situação da ponta esquerda, para mim é o ponto principal que o Filipe Luís tem que resolver. Eu só fico na dúvida assim, antes de tudo isso acontecer, o Pedro estava desempenhando? Ele joga bem contra o Corinthians. Então, que é isso, que ele faz os gols e depois também Copa do Brasil numa partida que já estava definida. Ele estava desempenhando, assim, ele foi a solução do Flamengo quando o Flamengo precisou, desde o retorno dele? Não, ele não foi. Então, assim, o jogo de ontem define que o Pedro voltou? Que o Pedro voltou a ser, né, a solução dos problemas do Flamengo? Porque ele não estava não jogando, não só... Exatamente. Não então, assim, só a partir do período público, né? E antes de tudo isso acontecer... Quando o Filipe Luís ele era questionado, ele falava, inclusive, da parte física. Que ele não estava ainda, né, no seu momento físico ali de desempenhar mesmo. Não é nem de receber oportunidades, porque ele estava recebendo, mas de desempenhar. Que o físico estava faltando muito para ele, assim. E por mais que não seja o físico que o Filipe Luís espera do cara que vai pressionar, do cara que vai marcar, o Pedro também trabalha com o corpo. A gente viu ontem, antes da primeira boa finalização que gera o escanteio, ele teve duas dificuldades ali. De tentar finalizar, de tentar ter o controle da bola, ele não conseguiu. Tudo bem, é normal, ele está voltando de uma lesão muito séria. Então, acho que é só tomar o cuidado para não colocar também na conta, ou do Filipe Luís, enfim... Caso ele não apareça como titular no próximo jogo ou não seja opção no próximo jogo, porque ainda é uma retomada, ainda é pouco o que a gente tem. E jogo contra o Red Bull Bragantino, automaticamente já é um jogo de intensidade. Já é um jogo que se você descansa com a bola ou que você não tira ali, né, um pouco do conforto do Red Bull, o São Paulo foi para trocação contra o Red Bull Bragantino. Assim. Então, acho que tem que tomar esse cuidado. O Cícero falou dessa sequência que pode ser ruim para o Fluminense. Pro Fluminense, né? Porque ele falou, se não ganhar, joga com o lá. A conta. A conta aí, vai a conta, faz a nossa conta, a gente fez a conta na sexta-feira, que é a seguinte... Okay. Não, sério. É sério. A conta é a seguinte, no Brasil não tem dois times que podem perder 2 jogos seguidos. Sim. Se você perder 2 jogos seguidos, você tá na crise. Olha o Fluminense.
Fluminense perdeu agora pro Cruzeiro. Pro líder do campeonato, sendo que controlou o segundo tempo. Sim. E ontem... 3 bolas na trave. 3 bolas na trave e ontem fez um bom jogo contra o Flamengo. Tá sendo injusto, porque antes perdeu pro atual campeão. Ah, é verdade. São De clube 3 da derrotas FIFA. seguidas. Exato. Ah, então justifica. Então justifica, sim, porque é não tá verdade. campeão. Perdeu pro campeão do mundo, Isso. perdeu pro líder do Campeonato Brasileiro chutando 3 bolas na trave. Isso. Ontem mesmo desfalcado... Fez um bom jogo. Fez um bom jogo? Fez um bom primeiro tempo, perdeu. mas perdeu. É isso. Fez um bom primeiro tempo, mas Acabou. perdeu. 3 derrotas Não tem seguidas. discussão. É Não dá. isso. Acabou. Tem que mudar tudo. Não é? Mas o pessoal também... Mas é só o Palmeiras na próxima rodada pro Fluminense, então tá tudo bem. Que sequência boa pro Fluminense também, ainda mais sem o Palmeiras Arias. Mas essa era uma conversa... Ainda com isso, perdeu o Arias. O Arias. Essa era uma conversa que a gente meio que ameaçou falar durante o Mundial, que o Bruno não estava aqui, que é... Não, nada, eu escutei uma risada aqui no fundo. Mas... que, assim, que querendo ou não, a parte física, a entrega desses jogadores, ela seria muito grande. Que de pós-Mundial a gente ia ver como essas equipes iriam se comportar e se justificar também. Porque você lembra que a gente falou da depressão, que você sai, você vive umas férias super legais, e aí você tem que voltar pra sua realidade e você fala, cara... Tamo aqui, né, Bruno? Não é o meu caso, porque pra mim é uma alegria estar com vocês aqui. Não é o meu caso. Entendi. Mas é natural que depois de tanta entrega numa Copa do Mundo, o time... baixa. Mas uma coisa me chama atenção nesse Fluminense, porque desde o Mundial, o Renato, ele fala sobre o time estar ligado o tempo todo, a atenção, a mobilização, e lá mesmo ele afirmou, né, que a mobilização contra os europeus era diferente da mobilização contra o Ulsan, contra o Mamelodi, as partidas em que o Fluminense foi mal. E ontem ele cobrou isso de novo. O gol sai no finzinho, nas costas do René ali. Acho que o Fluminense, da proposta que o Renato levou a campo, ele conseguiu, ele atingiu o objetivo até esse momento do gol do Pedro. Mas, novamente, ele fala, a gente pecou na atenção, faltou atenção. Foi o Thiago Silva cobrando ontem esse sistema defensivo do Fluminense. Então, assim... Contra o Cruzeiro também. A mesma coisa. O gol do Fabrício Bruno e Thiago Silva, nossa... Exatamente, a mesma coisa. Então, assim... tem alguma coisa ali que também não está funcionando para além do campo e bola. Mas vocês concordam com que o Renato, com a justificativa do Renato na entrevista? Assim, A justificativa das peças. você diz do campeonato mundial. Não, de como ele precisou mudar o elenco. Mas isso não tem jeito, não tem né? jeito. Isso a gente já jeito. sabia que aconteceria. Até o Dom que falou que provavelmente a gente ainda nem tá vendo o pior. Não estamos. Em outubro ali, setembro, outubro, que vai começar mesmo a cobrar ainda mais. Só que assim, o meu ponto de alerta em relação ao Fluminense a gente falava aqui durante o Mundial, a formação tática com 3 zagueiros, 3 volantes, se a torcida aceitaria isso voltando ao cenário do futebol brasileiro. Você ser uma equipe que joga de forma mais reativa, que não tem tanto controle do jogo. E eu não estou falando nem de retranca, porque para mim o Fluminense não está jogando na retranca mesmo com 3 zagueiros e 3 volantes. Para mim o Fluminense está preenchendo bem o campo. Tanto que ontem o Fluminense marcou em cima do Flamengo. O Fluminense, em determinado momento do jogo, tinham 6, 7 jogadores lá, tirando a saída de bola, o Flamengo não conseguia sair jogando e devolvia a bola para o Fluminense. Só que o meu ponto principal é o Fluminense, e aí com todo respeito a todo o elenco do Fluminense, o Fluminense perdeu 60% do time. É isso, quem vai ser o reativo desse sistema? O Fluminense perdeu o Arias, cara. Então, assim, tudo que acontecia... E ontem já ficou clara como sente falta? É claro, porque assim, o Fluminense se defende bem, o Fluminense se defendeu bem no Campeonato Mundial, só que quando estava apertado, quando ficava uma situação um pouco mais complicada, dá no Arias. E não interessa onde o Arias está. O Arias está no lado direito, o Arias está no lado esquerdo, o Arias está abaixando aqui para ajudar a marcação, mas também tem a qualidade de sair jogando com muita tranquilidade, mesmo cercado por 2, 3, e o Arias está lá do lado do Cano, seja para assistência ou seja para finalizar a jogada. Então, com todo respeito, eu entendo a frustração do torcedor, porque você acaba de perder um clássico, mas você também, assim, eu acho que dá para entender o Renato, porque ele perdeu 60% do time. De verdade. Porque com bola é o Arias. Era o Arias e o Martinelli ali no meio-campo e o Arias fazendo de tudo. Então, assim, é a ver o que o Renato vai conseguir arrumar de peça
para substituir o Arias até o final do ano. O Soteldo não é esse cara. Não, o Soteldo não tá substituindo nem ele mesmo. É verdade. Ele não é nem o Soteldo. Ele não é nem o próprio Soteldo. O Kennedy também não é esse cara. Não é. Não, John Kennedy também não é esse cara. Não é o que vai conduzir. John Kennedy vai estar lá. Tudo bem, podem começar no Twitter a sugerir que frase poderia estar na camisa do Pedro. Coloque aqui, hashtag SBT Esporte, um monte de coisa. Poderia estar o quê, Vene Casagrande? O que poderia estar escrito naquela camisa? Ó, não sei o que poderia estar escrito na camisa, mas eu peguei aqui o GPS do Pedro, ó. Vai lá no gol. Mas se eu fosse o Pedro, eu botaria assim, ó, meu GPS, ó. Quem corre a bola, eu faço a gol. Não? Me vende agora, dirigente. 15 milhões de interrogação. Ai, cara, mas estava escrito Jesus é o suficiente, tá? Mas você pode dizer o que poderia estar escrito na camisa do Pedro. O Pedrosa trouxe aqui no off nosso, né? Achei engraçado que os jogadores do Flamengo foram correndo pra tentar. Assim que o Pedro tira a camisa, que ele faz o gol, a galera meio que assim, cadê? Vamos ver o que ele tá falando. Aí tem o Juninho tá do lado dele, o Juninho começa a rir, porque ele já tava na curiosidade, entendeu? Se fosse o Romário da vida, era outra frase. Era outra frase. Inclusive, o Adriano posta uma foto, porque o Adriano tem a clássica, né? Que Deus perdoe essas pessoas ruins, Sim, né? Exatamente. E ele publica. Agora, falando desse jogo, que jogo Meu feio. medo era ele meter uma do Viseu. Lembra essa do Viseu? Não pode fazer eu não aqui. posso fazer aqui. Ele levanta aquele dedo do Rodolfo. É esse. Imagina se ele mete essa. Ai, gente, para, por favor. Aí até o árbitro acaba o jogo. Ô, Vene Casagrande, jogo feio, hein? Jogo feio. Jogo feio. E assim, há um problema crônico de efetividade na finalização. Tirando o Cruzeiro, né, gente? Que aqui tá uma máquina, aquele time. Eu não tô aguentando mais o Cruzeiro. Tirando o Cruzeiro, tá uma coisa meio crônica no futebol brasileiro, o Vene Casagrande. Ai, muita posse de bola. Pra quê se tu não chuta no gol, se não faz gol, Vene? Inclusive, o próprio Cruzeiro é um bom exemplo, né? Que é um time que não costuma ter a maior posse de bola nos jogos. E mesmo assim consegue fazer muitos gols. E ontem o Flamengo, concordo com você, não só o Flamengo, o Fluminense também. Fizeram um jogo muito abaixo do que eu imaginava que fosse ser. Sobretudo o Flamengo, porque a gente espera muito mais do Flamengo por conta do elenco que tem, até mesmo por conta do estilo de jogo, posse de bola. Só que a posse de bola também não estava significando nada na partida de ontem. Foi um jogo extremamente chato de assistir. A grande verdade é essa. Mas eu vou me apegar ao lado positivo. A gente pôde ver novamente um Alan jogando uma boa partida, e isso é muito importante, sobretudo que estamos falando de uma posição que o Flamengo tem desfalques, né, por conta do Pulgar. Inclusive, ontem o Filipe Luiz, ele deu uma declaração na entrevista coletiva dizendo que o Pulgar corre risco de nem jogar mais esse ano, segundo o Filipe Luiz. E tem a saída do Gerson também, então é um lado positivo, o Alan. Tem também o lado positivo de um Alacian entrando como titular na vaga do Gonzalo Plata, indo bem na minha concepção. Então, assim, de maneira geral, não foi uma boa partida do Flamengo. Mas, clássico não se joga. Clássico se vence. Inclusive, o Flamengo entrou em campo sabendo do resultado do Cruzeiro, aumentando a pressão em cima de uma vitória. O Flamengo tinha que vencer esse jogo por todo o contexto que o Flamengo vem vivendo nos últimos dias. Crise nos bastidores, a gente brincou aqui, Pedro, Filipe Luiz. Então o Flamengo precisava vencer esse jogo. Muito mais importante do que apresentar um bom futebol era conquistar os 3 pontos diante de um time que, querendo ou não, vinha com moral, né? Depois do sucesso que teve na Copa do Mundo de Clubes. Mas o Flamengo e o Fluminense fizeram uma partida muito abaixo. Para ser mais justo, de repente, o resultado do empate poderia ser mais correto para esse jogo. Mas não existe injustiça no futebol. O Pedro entrou e, como bem disse aí a Alcilene Brito, no bom VT dela, foi um roteiro de cinema. Um roteiro que a gente até brincou aqui nos bastidores que poderia acontecer, e aconteceu. Por quê? Você falou, Só Vene. o futebol permite esse tipo de situação. Só o futebol permite isso. Então, acho que esse gol põe um ponto final nessa crise nos bastidores. O próprio Filipe Luiz falou sobre isso. E que agora o Flamengo saia vencendo. Porque a ausência do Pedro, o Flamengo perde. Então, ele voltando agora, treinando bem, como disse o próprio Filipe Luiz, é um reforço caseiro para o treinador. Intenso ou não, ele sabe fazer gol, Lucas Pedrosa. Agora, hashtag SBT Esporte Rio, pedimos para vocês falarem
o que poderia estar na camisa do Pedro. Tava, Jesus é o suficiente. Gol do Pedro sinistro. Gol do Pedro sinistro. GPS. Que é a sigla GPS? É gol do Pedro sinistro. Tá aí, o Fernando Melo mandou. Vamos escutar a sonora do Filipe Luís, um dos trechos da entrevista coletiva que, como de costume, ele deu após essa partida e ele elogiou o Pedro. Cadê? Vamos lá, Lucas Pedrosa. O futebol é isso aí, né? Ele falou, encerrou a polêmica. Encerrou não. Que a gente vai falar mais umas meia hora disso aqui, ô Pedrosa. Você tá rindo, Vene Casagrande? Por quê? O Felipe tem essa coisa do futebol europeu e exigir a intensidade. Vene trouxe a informação já tem alguns meses aqui que o Felipe, em algum momento, evitava colocar o Arrascaeta com o Pedro por essa questão. Inclusive, ele entrou no lugar do Arrascaeta. Inclusive, ontem, mais uma vez, quando entrando no lugar do Arrascaeta, como a gente viu sendo praticamente a temporada inteira, poucas vezes os dois estão juntos ao mesmo tempo na partida, né? Então, a gente entende que ele também já falou, não quero que fique chutando, você já deu o olhar do futebol moderno, é porque perde a posse, você pode criar um contra-ataque, mas o futebol raiz pede um camisa 9 igual o Pedro, o Lucas Pedrosa. Um cara que tem faro de gol, o cara que sabe o caminho do gol, que às vezes não tá nem jogando bem, não tá nem marcando ninguém, mas ele vai botar a bola na rede, Lucas Pedrosa. O futebol é uma loucura, né? Ontem, quando saiu o gol do Pedro, eu até coloquei lá no Twitter, eu falei, cara, é o reflexo da vida. Primeiro, o Pedro sai grande dessa situação, mas quem sai maior ainda pra mim é o Filipe Luís, tá? Porque as pessoas podem falar, e tá vendo aí, Filipe Luís? Não. No momento que ele agiu da forma que ele agiu corretamente. Ele tirou um jogador que não estava se dedicando nos treinamentos para que ele pudesse se recuperar, deu um puxão de orelha, que eu até comentei aqui, que um pai daria num filho, e o filho conseguiu corresponder. Porque o Pedro, naquele momento, a partir do momento que ele foi antiprofissional, independentemente do motivo que ele tinha para fazer isso, ele estava desrespeitando a camisa do Flamengo. Quando ele, novamente, volta a respeitar a camisa do Flamengo, volta a treinar como todo mundo sabe que ele deveria treinar, o talento dele aparece. E quando ocorreu o episódio, eu até falei aqui, se eu fosse o Pedro, eu sentaria minha bunda no treinamento, eu suaria até minha última gota de suor, e tentaria novamente jogar com a camisa do Flamengo para que ele não saísse manchado, para que ele não saísse daqui do Flamengo manchando um pouco da história dele. E foi isso que ele fez. Então, assim, todo mundo na vida, em algum momento, seja na sua profissão, seja na sua vida pessoal, passa por momentos ruins. Passa por momentos em que você se abate, passa por momentos em que você se pergunta se é aquilo mesmo que você deveria fazer, se você estava certo, se você está se sentindo bem. Isso é normal, a gente acaba baqueando porque nós somos seres humanos. O Pedro teve esse momento de baque, ele admite isso inclusive na entrevista, diz e reconhece que ele não deveria ter sido abatido principalmente pela notícia que foi vazada, mas consegue dar a volta por cima. Então quando eu digo que o futebol para mim é o reflexo da vida, é porque nós somos assim também, seres humanos, capazes de errar e se recuperar, capazes de errar e reconhecer o que a gente teria que fazer para poder melhorar. E o Pedro conseguiu fazer isso muito bem e ele decide um jogo que estava bem ruim. Ele decide um jogo que era um jogo de equilibrado no nível para baixo, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense entra com 3 zagueiros, o Fluminense não deixa o Flamengo jogar e também não joga. Tanto é que o primeiro só teve uma defesa de goleiro no primeiro tempo, que foi o Rossi com 40 e tantos minutos. O primeiro tempo foi horroroso, tá? Horroroso porque se espera de um Fla-Flu. Foi muito feio. Foi vergonhoso. No segundo tempo, eu acho que o Flamengo já volta melhor e domina as ações. E o Fluminense não soube responder a isso. O Renato ele entra com uma formação defensiva, bem diferente do primeiro jogo que ele voltou aí contra o Cruzeiro. E aí, no segundo tempo, ele começa a fazer umas mexidas que acabam fazendo o Flamengo também subir de rendimento. O Filipe Luís também é muito inteligente, quando ele tira o Cebolinha, que ele até defende ali, é um jogador que não conseguiu render de novo, e é um Flamengo que consegue melhorar um pouquinho. Gostei da entrada do Matheus Gonçalves. O Luiz Araújo vem pro lado esquerdo e ele produz também do lado esquerdo, apesar de ficar torto, e o Pedro é esse cara. Então, numa bola aérea, para decidir um jogo ruim, acontece o desvio do Léo Ortiz, que já tinha desviado algumas bolas ali, mas não tinha ninguém para poder completar como tinha o Pedro. Então o Flamengo consegue essa decisão muito importante. Acho que mais importante do que o desempenho foi o resultado de você não deixar o Cruzeiro descolar. Se você chega a 28 e o Cruzeiro está com 33, cara, o negócio vai começar a ficar complicado. Então assim, para o Flamengo foi ótimo esse resultado, para o Fluminense muito ruim. A resposta que o Fluminense dá após o Mundial é muito ruim para o seu torcedor. Jogou pior do que o Cruzeiro no primeiro tempo, aí conseguiu recuperar um pouco esse ímpeto no segundo e poderia ter diminuído o placar, mas o Cruzeiro foi merecedor da vitória e contra o Flamengo, pior ainda. Eu acho que o jogo do Fluminense ontem foi muito abaixo do esperado. Reflexo do Arias,
Pode ser, mas é um Fluminense que vai ter que se reinventar na temporada, para que você possa novamente continuar sonhando com coisas grandes. E ele já sabia que ia fazer gol, porque preparou a camisa do Jesus é o suficiente, botou por baixo da camisa dele. Não é, Vene? Claro. Ele preparou porque ele já imaginava, ele sabe do potencial dele. Agora, outras surpresas ontem aconteceram, inclusive no aquecimento. O Plata sentiu, a escolha foi o Wallace Ian, o Wesley, por uma questão aí de negociação, também não foi para esse jogo. E aí o retoque do Filipe Luiz foi colocar o Varela e o Léo ali, o Léo Pereira, do lado esquerdo. Para você vai funcionar assim se o Wesley sair mesmo, ou Vene Casagrande? Olha, Fernandinho, eu acho que o Vinha está começando a pegar ritmo de jogo, né? Inclusive jogou naquele amistoso sub-20 na sexta-feira. É um jogador que a gente conhece o potencial dele, óbvio, está voltando de 2 lesões extremamente graves. Eu não acredito que ele irá manter o Léo Pereira na lateral esquerda. Até porque a situação do Wesley é uma situação indefinida. Ainda não está certo que ele será vendido. Ele não entrou em campo ontem porque o Filipe Luiz explicou pelo lado mental do jogador, porque entendeu que o jogador não estava 100% focado e ele, por ter sido jogador, disse que entende totalmente o Wesley está se sentindo assim. Agora, o meu ponto é o seguinte, por que o jogador estava no banco de reservas? Se você não tem cabeça para jogar, por que ele fica à disposição? Exemplo, se o Varela sente alguma coisa, alguma contusão, como é que você vai botar o Wesley que não tem cabeça para jogar, como disse o treinador? Então é uma situação que ainda está indefinida. Você já vai falar. Já vou falar sobre isso. Eu gostaria de falar sobre um jogador que entrou no segundo tempo e foi importante no gol do Pedro, Juninho. Embora ele não tenha feito muita coisa, mas se a gente olhar no lance, na jogada do gol, ele foi importante. Então isso precisa ser dito. E o Pedro, ele foi a 4ª opção do Filipe Luiz. Sim. Por quê? Ele não tinha o Bruno Henrique, ele entrou com o Cebolinha no time titular. Aí o Gonzalo Plata sente no aquecimento, ele coloca o Wallace Ian. Sim. Durante o jogo, ele botou Matheus Gonçalves, ele botou Juninho e só depois colocou o Pedro. Isso precisa ser dito. Porque muita gente está achando assim, pronto, agora o Pedro vai voltar a ser titular. Eu não acredito. Eu não acredito. Também Se olhar o cenário que aconteceu, as escolhas do Filipe Luiz, eu não acredito o Pedro como titular. Eu acho que é uma boa notícia, mostra que, de fato, ele está fazendo as pazes com o Flamengo, com o Filipe Luiz é uma relação extremamente fria, a gente pôde ver isso e não tem nenhum problema, é uma relação profissional, eles não têm que ser amigos, eles não têm que sair para jantar. É uma relação profissional, um tem que respeitar o outro. Mas o Pedro ontem ele não foi a primeira, nem segunda, nem terceira opção. Ele foi a 4ª opção. Mas será que talvez não passou um pouquinho a fila? Eu acho que agora, numa eventual necessidade... Titular pode ser que não, mas ele pode, em vez de entrar o Juninho, vai ser logo o Pedro. Sim, sim. Né? Esses jogadores entraram antes, na minha visão, por conta de tudo que estava acontecendo, por conta de tudo que tinha rolado em relação ao Flamengo e o Pedro nas últimas semanas, digamos assim, junto com o Filipe Luiz e diretoria também. A partir do momento que ele ganhou a oportunidade, que ele faz gol e que ele volta a se dedicar, que foi o que o Filipe Luiz falou, que ele voltou a se dedicar. Mais importante do que o gol, Fernanda, eu acho que o gol, ele coroa uma dedicação do Pedro. Mas se ele não tivesse feito gol, mas mesmo assim tivesse mostrado postura dentro dos treinamentos, ele voltaria a ser utilizado pelo Filipe Luiz. Titular, não me parece que ele vai ser, porque senão ele pularia essa hierarquia muito rapidamente depois do episódio que aconteceu. Mas mais utilizado, com certeza. Já o Vene vai trazer mais informações sobre o Wesley. Será que vai ser ou não vendido o Wesley? Mas antes, o Renato Gaúcho também falou... Das primeiras posições, já está com 20 pontos, já está ficando mais próximo da parte de baixo da tabela. Então, o Fluminense tem time para poder sempre estar na primeira página. O Fluminense tem que encontrar novamente esse equilíbrio e, principalmente, vou falar aqui de novo, vai ter que encontrar uma nova forma de jogar. Quando você perde o melhor jogador da América do Sul, seu time tem que responder a isso. E, Fernandinha, sobre o lado do Flamengo, sobre a parte tática, eu acho que fica de aprendizado para o Filipe Luiz, que é uma grande dificuldade que ele tem desde que ele assumiu o Flamengo. Quando ele encara um adversário com linha baixa, como foi o Fluminense e outros adversários... Mais defensivo. Mais defensivo, exatamente, para jogar um contra-ataque, para o pessoal de casa entender, ele tem extremamente dificuldade. O Flamengo enfrenta dificuldade, enfrentou ontem, outros times também. O Santos, quando teve essa estratégia, o Flamengo também não conseguiu filtrar. Então, acho que o Filipe Luiz ele precisa evoluir isso também. Muito bem. Vene, tem novidades sobre o Wesley e Varela? Vamos lá. Aí o pessoal confunde os dois, o Varela, o que está acontecendo? Vamos lá, perfeita a sua pergunta, porque o Varela ele é o reserva imediato do Wesley. Perfeito. Ou seja, o Wesley sendo vendido, a tendência é que o Varela assuma a titularidade do Flamengo. A questão é, a gente está falando de uma venda do Wesley sem a situação definida do Varela. Então, primeiro vamos falar do Wesley, que é o titular. Ontem ele ficou no banco de reservas porque, de fato, tem uma negociação avançada com a Roma.
A Roma ligou para o Flamengo na sexta-feira, o diretor da Roma ligou para José Boto e falou, a gente pretende pagar isso para vocês aí, para comprar o Wesley, vocês topam? Beleza, o Boto deu ok. Quando chegou no BAP, que é o presidente, o BAP falou, a gente pode até aceitar, desde que você, Boto, tenha alguém engatilhado para poder contratar e ficar à disposição. Porque não faz o menor sentido a gente vender o jogador e correr no mercado para contratar um outro jogador e ficar apenas com Varela. E por falar em Varela, Boto, e a renovação dele, que até agora não foi assinada? E aí o BAP foi e cobrou o Boto. Cadê a renovação? E aí o Boto entrou em contato com o empresário do Varela, que explicou que só vem ao Rio de Janeiro nos próximos dias, para poder assinar o contrato. Porque existe um acordo verbal desde a Copa do Mundo de Clubes, que eles se encontraram lá. E até agora o Boto não conseguiu finalizar essa situação. Então, para o pessoal de casa entender, sim, o Wesley pode ser vendido a qualquer momento, quando o Boto arrumar um jogador engatilhado para a posição, uma reposição. E eu acho que está extremamente certo. Por mais que a gente esteja falando de um valor extremamente absurdo, 25 milhões de euros mais 5 por bonificação, 30 milhões de euros, mas o Flamengo hoje não precisa fazer receita com venda de jogadores. Tem que pensar no ganho técnico. E o ganho técnico qual é? É ter o Wesley. Beleza, vende o Wesley se tiver alguém encaminhado. Eu acho que a diretoria do Flamengo está agindo extremamente correto nessa situação. Agora, Lucas Pedrosa, tem uns 2 anos que o Wesley quase é vendido. Sim. Será que ninguém sabia para já achar alguém para entrar no lugar dele? Isso aí já é avisado há muito tempo. Não é? Eu acho que a diretoria... Sem nação, ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo primeiro link do canal da ESPN Brasil, tem o SBT Sport Rio trazendo novidades para vocês sobre o nosso Flamengo. Então lembrando para vocês que o próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, essa vitória foi muito importante para o Mengão, né? Se a gente pega aqui, passa a tabela do campeonato, a classificação, o Flamengo está na segunda colocação com 30 pontos, depois de 14 jogos, 9 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, 22 gols de saldo e 30 pontos. Cruzeiro é líder, mas tem 15 jogos, né? Com 33 pontos. Então o Mengão, mesmo com um jogo a menos aí, se conseguir vencer o seu jogo a menos, reassume novamente a ponta do Campeonato Brasileiro, que provavelmente tudo indica que vai ser muito difícil, vai ser decidido no detalhe. O Flamengo na quarta-feira, dia 23/7, vai enfrentar o Red Bull Bragantino, né? Pela 15ª rodada para o Flamengo. Em alguns times, como Cruzeiro, Bragantino já vai para a 16ª, né? O Red Bull Bragantino já é 16º, Cruzeiro 16º, Flamengo para a 15ª rodada do campeonato.